que estamos com o nosso tempo já adiantado, nós passamos a palavra. Fique à vontade, que Deus te ilumine. Muito obrigado, queridas irmãs e queridos irmãos. Muita paz aos nossos corações. Mais uma vez, eu quero agradecer a toda a direção do nosso querido Centro Espírita Vicente de Paulo, em Anápolis, Goiás, por mais essa oportunidade, que é uma oportunidade de estudo, de reflexão sobre temas evangélicos, temas da grande mensagem vivificadora que nos trouxe o Mestre Jesus. Em especial neste mês, que simbolicamente, vamos assim dizer, comemoramos o nascimento de Jesus. E por que nós dizemos simbolicamente? Porque a Igreja Romana oficializou a data de 25 de dezembro como nascimento de Jesus. E o que nós vamos ver é que não interessa quando Jesus nasceu. O que interessa é ele ter nascido em nossos corações. É o mais importante. Como importante também é a vivência dos ensinamentos do Mestre Jesus. É o que é mais importante. A sua data de nascimento, seja 25 de dezembro, seja em outra data, fica uma coisa só para a história. Não é? Para a nossa vivência, para o nosso crescimento, a sua mensagem é o mais importante. E hoje nós estamos trazendo um tema para a nossa reflexão que fala só Jesus. Essa mensagem, ela é do Espírito Rodrigo e que está no livro Bilhetes Fraternais, número 2. E nós vamos trazer toda a nossa reflexão em cima, né, dessa mensagem que o Rodrigo nos fala. São advertências muito importantes para todos nós cristãos, que estamos buscando a compreensão do Evangelho de Jesus para poder vivê-lo em plenitude em nossas vidas, que é o mais importante. E não poderia ser diferente o título, só Jesus, porque somente Jesus pode nos conduzir à felicidade. E só Jesus é capaz de ser esse tutor de todos nós. E ele tem nos mostrado, através da sua vivência, e depois pelos evangelistas, nas narrações de sua vida e de seus feitos, que ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por ele. O que Jesus quis dizer com isso? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é Jesus que vai nos conduzir ao Pai. Nós é que vamos nos conduzir ao Pai através da vivência do seu Evangelho no nosso cotidiano. E chegar ao Pai, ir ao Pai, é atingir a perfeição. Então, fica claro para todos nós de que nós só conseguiremos ser espíritos puros, felizes, quando nós já vivermos na plenitude os ensinamentos do Mestre Jesus. E o Espírito Rodrigo, ele começa a nossa mensagem da noite trazendo uma fala do Espírito Joana de Ângeles, quando esse Espírito diz: Jesus, nesses dias de inquietação e desassossego, é a esperança que domina os espíritos e a paz que penetra os corações. Olha que ensinamento extraordinariamente belo que nos traz o Espírito Joana de Ângeles. E nesses dias, principalmente nos dias atuais, que a grande maioria das criaturas humanas passa por esse processo de inquietação e desassossego pelos fatores que estão acontecendo no nosso planeta. Somente a esperança em Jesus pode nos trazer essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade.
E é através do Mestre Jesus que nós vamos compreender tudo o que está nos acontecendo, todo o processo pelo qual a Terra planetária passa nesse instante. Não é a primeira vez, e seguramente não será a última até a transformação do nosso planeta para mundo de regeneração. E assim mesmo, na transformação do nosso planeta para mundo regenerador, nós ainda vamos encontrar algumas sérias dificuldades. Iniciando a mensagem, ele diz: no tumulto de teus dias, quando te encontras às voltas com as consequências negativas dos próprios atos, só Jesus é capaz de trazer-te paz ao coração. Vamos analisar detidamente essa fala dele. Ele começa dizendo: no tumulto de teus dias. O que vale nós entendermos que os tumultos que ocorrem no mundo, eles são originários de nós mesmos. Então, buscar a solução desses tumultos é buscar a nossa paz, é buscar a nossa tranquilidade, é buscar essa paz de coração que nós podemos adquirir. Mas aí, sendo esses tumultos originários da nossa incapacidade ainda de amar plenamente, somente Jesus pode nos trazer essa paz. Né? Mas é interessante, que paz é esta? Né? Vamos ao Evangelho de Jesus, quando ele diz: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Olha, Jesus nos dizendo que nós podemos conquistar a paz dele, mas não buscando essa paz de Jesus nas coisas do mundo. Porque nós sabemos que Jesus, durante toda a sua trajetória reencarnatória entre nós, Jesus não falava para o espírito reencarnado. Ele sempre falou para o espírito. Toda a sua mensagem não foi para o material. Toda a sua mensagem tinha a direção do espiritual. Então, se nós queremos essa tranquilidade, essa serenidade, primeiro nós devemos evitar os conflitos, as perturbações, os tumultos que nós mesmos causamos para nós. E uma forma disso, como está na mensagem, é essa busca da paz. Mas nós temos que buscar a paz do Cristo e não a paz do mundo. A paz do mundo, mesmo que ela exista, ela é efêmera, ela é transitória, ela é passageira. Porque nós estamos todos aqui temporariamente. Então, Jesus não poderia dizer para o que é temporal. Ele diz para o que é atemporal. Tanto isso é verdade que nós estamos aqui hoje e agora, falando sobre o seu evangelho, falando sobre aquilo que ele nos trouxe há mais de 2000 anos. E o Espírito, Rodrigo, ele continua dizendo: ao dizer: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Mestre oferece-nos o abrigo terno e seguro de seu coração magnânimo. O que nos falta observar nesse trecho? Jesus fala: vinde a mim. É uma ação nossa de ir a ele. Jesus não falou: eu irei até você. Não. Ele falou: vinde a mim. O que nos falta é a iniciativa, a ação de buscar Jesus.
E mais uma vez nós repetimos, de que forma nós buscamos Jesus? Vivendo o seu evangelho, vivendo os seus ensinamentos. Porque se não for assim, Jesus falou para um tempo somente. Quando ele fala, vinde a mim, ele falou isso há mais de 2000 anos. Então, ele estava falando só para as pessoas daquela época, que é ir a ele. Nós não temos como ir a Jesus agora, fisicamente falando. Então, quando ele diz, vinde a mim, e falando isso para nós, em 2021, ele está nos dizendo que ir a ele é vivenciar os seus ensinamentos. Interessante que o Espírito Rodrigo, ele fala que Jesus nos oferece o seu coração magnânimo, onde nós teremos abrigo e segurança. Então, buscar Jesus vai nos trazer esse abrigo seguro, vai nos trazer uma segurança espiritual. E o que nós estamos fazendo para ir a Jesus? Essa é a grande pergunta para todos nós. Em especial neste ano, neste momento, neste mês, entendendo que a nós espírita, o Evangelho de Jesus acontece, o aniversário de Jesus acontece todos os dias. Todos os dias da nossa vida. Mas aí, ir ao Cristo, né? Vinde a mim. Como é ir ao Cristo? Ora, para irmos ao Cristo, é necessário que preenchemos certas condições. Certas condições. E quais são essas condições? O próprio Cristo nos disse, quando ele fala assim, olha, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e vem e segue-me. Esse é o preenchimento que nós temos que fazer. Quem quiser vir após mim. Tem uma palavra aqui que é fundamental nós entendermos. É o quiser. Porque nós temos o livre-arbítrio. Por isso, Jesus não foi impositivo. Ele não falou, venham após mim. É quem quiser vir. Então, depende de cada um de nós. A decisão é nossa. Jesus não nos impõe nada. Ele deixa-nos a sós conosco para que nós tomemos a decisão de segui-lo, se nós quisermos. Mas se nós optamos por seguir Jesus, é importante que nós entendamos que nós temos que tomar a nossa cruz a cada dia. Tome a sua cruz a cada dia. É individual. Se eu optei por seguir Jesus, eu tenho que tomar a minha cruz a cada dia. E o que significa tomar a minha cruz a cada dia? Será que é aquele objeto de madeira no qual Jesus foi crucificado? Absolutamente não. Tomar a nossa cruz a cada dia é superarmos os desafios, as dificuldades, os tumultos que nós causamos. Muitas vezes são situações não da existência presente, são das existências pretéritas. Porque nós temos que entender que a vida, ela é única, mas nós temos fragmentações dessa vida que é material, que são as reencarnações. A cada período, nós assumimos uma personalidade
para o nosso processo de desenvolvimento, de crescimento e renovação espiritual. Então, tomar a nossa cruz é assumir as nossas responsabilidades diante dos fatos que nos ocorrem. Nós vimos aqui no início, né, quando falou assim, no tumulto de teus dias. Então, nós temos que assumir esses tumultos e não ficar no processo de vitimização, achando que tudo acontece conosco somente e que nada é culpa nossa. Nós somos os artífices, os arquitetos da nossa vida. Deus nos criou. Deus nos deu a vida, mas também nos deu um caminho a seguir. Porque dependeria do esforço de cada um de nós chegarmos ao ponto final desta caminhada. Que é uma caminhada para todos nós. Cada um de nós recebemos de Deus, nosso Pai, esse caminho a percorrer. Mas é uma caminhada que nós temos que fazer por nossa conta. E Deus nos colocou recursos para isso. Apesar de frágeis, agora, nós temos em nós todas as potencialidades divinas. Todas as potencialidades divinas. Porque Deus jamais cria algo imperfeito. Por isso nós somos perfectíveis. Nós não somos imperfeitos ainda. Nós somos capazes de atingir a felicidade. Nós somos perfectíveis. Por quê? Perfectíveis é a capacidade de ser perfeito. Porque nós temos em nós todas as virtudes. Agora, cabe a cada um de nós desenvolvê-las. Porque Deus não colocou essas virtudes já realizadas. Ele colocou essas virtudes em nós como sementes a desenvolvermos. Então, assumir esta cruz é assumir os nossos equívocos, os nossos erros. Temos consciência deles, de que fomos nós que os criamos, e a nós cabe resolvê-los. Por isso, Cristo nos chama, nos conclama a tomar a nossa cruz. O que é tomar no sentido evangélico que Jesus quis nos dizer? É assumir a responsabilidade. Evidentemente que os nossos irmãos estão apostos com nós, estão caminhando conosco para que nós possamos realizar essa tarefa. Nós não estamos sozinhos na caminhada. Eu sempre digo que o processo de evolução, de melhoramento, de transformação, ele é solitário. Ele é solitário. Porque para eu ser melhor, para eu conquistar uma virtude, para eu mudar de posição espiritual, ser hoje melhor do que ontem, só depende de mim. E somente eu posso fazer isso. Ninguém mais faz por mim. Por isso é solitário. Mas quando eu me proponho a caminhar, a melhorar, a evoluir, esse processo passa a ser solidário. Porque os irmãos estão comigo. Os irmãos fazem parte dessa jornada. Então, Jesus nos chama a isso, a tomar essa cruz. Né? E ele continua dizendo, depois que nós tomarmos a cruz, nossa de cada dia, vou repetir, é o reconhecimento das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições e a proposta de mudar. Aí, a partir daí, vamos segui-lo. Mas vejam bem que Jesus está sempre à frente de nós. Por isso, ele vem, quem quiser vir após mim. Jesus está na nossa frente. Por isso, ele é nosso guia e modelo. Infeliz do homem que quer se colocar à frente do Cristo. Porque ele mesmo diz que nós estamos, antes dele, após mim.
Por que isso? Porque Jesus já percorreu a estrada que nós estamos percorrendo agora. E há muito tempo. Por isso ele diz lá que vós sois deuses, com D minúsculo, mas poderão fazer mais do que eu fiz. E poderemos sim. Vamos chegar a um dia a ser Cristo. Sermos crísticos. Evidentemente que Cristo está muito adiante, mas não perdeu a visão de todos nós. Então busquemos em compreender esses chamados do Cristo, porque senão nós continuaremos estagnados, continuaremos parados no nosso processo de evolução. Então, ir ao Cristo exige de nós algumas condições, porque também não seria coerente se Cristo falasse que nós não precisamos fazer nada para segui-lo. Né? E continua o Espírito Rodrigo. Como encontrar o aconchego da paz que emana do Mestre excelso, com a alma repleta de ódio e sentimento de vingança? Como usufruir o conforto prometido, mergulhados no desespero da incerteza ou do torvelinho das ilusões? Outro chamamento. Como nós queremos seguir esse Cristo se o nosso coração ainda está cheio de dúvidas, cheio de ódios, de raiva, de irritabilidade, de intolerância? Não condiz com a mensagem do Cristo, essa postura do nosso coração. Então, não basta só dizer que sou cristão. Não basta somente dizer que sou espírita. Precisamos sim viver os postulados do Cristo, consubstanciados na doutrina espírita, essa terceira revelação de Deus aos homens. Doutrina esta que veio nos esclarecer, nos revelar coisas que Jesus não pôde fazer naquela época, mas sempre nos concitando, nos chamando à vivência do Evangelho de Jesus. Porque esse Evangelho de Jesus é como um porto seguro na travessia do oceano das nossas vidas, que nós atracamos quando as ondas estão muito gigantes. O Evangelho de Jesus é como aquele oásis no deserto da nossa existência, que vai nos dessedentar e nos permitir o descanso sereno. Então, como nós vamos cumprir, cada um de nós, preencher todas aquelas condições para seguir Jesus? Não coaduna com a vida de Jesus o ódio, a raiva, o desespero, a dúvida, a ilusão? Então, quantos de nós, e quando eu falo nós, eu estou me referindo à criatura humana, quantos de nós ainda trazemos resquícios graves, e às vezes em quantidade grande, do nosso pretérito, da nossa ignorância espiritual, da infantilidade espiritual que ainda temos? E aqui não há demérito a nenhum de nós. Demérito existiria se nós não trabalhássemos para sermos melhores, para vivermos o Evangelho de Jesus. Aí sim seria um demérito. Mas aí lembramos de Allan Kardec, quando ele fala do verdadeiro espírita, quando ele diz que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral. E em vida
esforços para domar as suas más inclinações. Porque Allan Kardec já sabia que nós teríamos essa dificuldade, que nós criaríamos dificuldades para nós, criando esses tumultos para os nossos dias. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos tormentos voluntários. Tormentos são tumultos, são dificuldades voluntários criados por nós mesmos. Deem uma lida nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala desses tormentos voluntários. E o Espírito Rodrigo, ele fala aqui, para sermos aliviados do fardo que nos aflige, é preciso que nos encaminhemos ao Senhor, sob o influxo da caridade em nossos pensamentos, palavras e atos. Não é? Então, esse fardo de Jesus, ele é leve, ele é tranquilo, porque é a vivência do amor, é viver o amor. Não é? Então, o que é fardo? É uma coisa que nós colocamos, algo que nós colocamos e que pesa em nós. Mas quando nós vivemos o amor, principalmente esse amor incondicional que Jesus nos ensina, esse fardo se torna leve. Porque não é o fardo que é pesado. Deus jamais colocaria fardos pesados em ombros frágeis. O peso do fardo é de acordo com a nossa capacidade de suportar esse fardo. Agora, o que acontece, que nos engana, é nós acharmos que o fardo é pesado e esquecermos que nós nos fragilizamos os nossos ombros e o fardo aí se tornou pesado. Pela nossa imperícia, nossa imprudência, nossa não vivência desse ensinamento. Aí nós nos fragilizamos. E aí parece que o fardo, injustamente, é pesado para nós. E finalizando quase a nossa reflexão, vamos lembrar do final que o Espírito Rodrigo nos chama, quando ele fala assim, pensa com amor, a fim de que teu pensamento se dilate em expansões de caridade. Fala com amor, para que tuas palavras transmitam a energia de estímulo e de bem-estar. Age com amor, a fim de que teus atos expressem o conteúdo da mensagem evangélica. E como o mundo está precisando de falarmos com amor, de agirmos com amor e de nós pensarmos com amor. Muitos dos homens não refletem sobre os valores do pensamento com amor. Porque pensamento é vida, pensamento é realização. Nós espíritas sabemos muito bem o que é um pensamento, a força que tem um pensamento, o que se realiza, mesmo de uma forma inconsciente e invisível, o pensamento. Como o mundo está precisando da palavra recheada de amor. Porque alguém que fala com amor, fala com compreensão, com tolerância, com paciência, é uma pessoa que trabalha e que vive resignadamente. Mas a resignação evangélica, que está no Evangelho de Jesus, sermos resignados, que é nós sabermos, entendermos, compreendermos o que nos ocorre e modificarmos, aceitarmos as vicissitudes da vida, porque são inexoráveis, mas trabalharmos para a modificação dessas
vicissitudes, dessas transformações, agir com amor. Por isso, Jesus, como nos dizem os espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, Jesus é nosso guia e modelo. Hajamos com amor. Porque esse guia e modelo, para todos nós, toda a sua ação foi de amor. Em momento algum, por mínima que fosse a ação de Jesus, em determinado momento, ela era com amor. Diante dos discípulos, diante do povo, diante dos imperadores, diante da cruz. Diante daqueles que o maltratavam, que o espancavam, que o feriam. Toda a ação de Jesus foi com amor. E esse amor, ele é, para mim, simbolizado num momento extremo. Jesus viveu, como eu disse, toda a sua vida no amor. Mas esse ato representa um amor incondicional. Foi quando, nos últimos momentos, sendo as suas últimas palavras, ele falou assim: Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Somente quem ama muito, quem ama em plenitude, em magnanimidade, pode pedir perdão por aqueles que o açoitam, ferem e estão matando. Jesus nos pede agirmos com tolerância, com paciência, com compreensão, principalmente com aqueles que são nossos mais próximos e que nós temos grandes dificuldades, né? E aí ele finaliza dizendo: se assim o fizerdes, estarás com Jesus e serás aliviado. Porque ele inicia dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se nós queremos esse alívio, e o alívio significa a compreensão da vida, nós temos que estar com Jesus. Nós temos que ir ao Mestre Divino. Nós temos que buscar o seu Evangelho. E aí, nós finalizando esse momento, nós voltamos à fala do Espírito Joana de Ângeles. Jesus, nestes dias de inquietação e desassossego, é a esperança que domina os espíritos e a paz que penetra os corações. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, este seguramente vai ser o último momento que nós teremos juntos. Então, eu quero desejar a todos esse Natal do Cristo, esse Natal que não seja o Natal de uma data, mas de uma vida, que é a nossa vivência do Evangelho de Jesus. Esse Natal eu desejo a todos nós. E que o ano de 2022 seja um ano que nos dê a oportunidade do trabalho, do proveitoso trabalho no nosso melhoramento. Porque esse, sim, é o trabalho que nós devemos procurar durante todo o tempo. O trabalho para sermos melhores. Muita paz ao coração de todos. Que Jesus nos abençoe e nos conforte os corações, hoje e sempre. E que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Companheiro Rui, muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado pelo dividir conosco neste momento essas reflexões. Realmente, a aproximação do aniversário, né, de Jesus, se podemos assim dizer,
nos traz a reflexão a respeito do Mestre e a reflexão a respeito dos seus exemplos, do que ele nos legou. E o companheiro nos trouxe uma questão, uma frase, foi até repetida aqui no nosso chat, que é o seguinte, né? Não basta ser apenas, ou nos dizer apenas como cristãos, não nos basta apenas alegarmos que somos espíritas. É necessário vivenciarmos. Como é difícil, né, essa vivência ainda para nós, como ela ainda nos é desafiante. Mas sabemos que com Jesus podemos muito mais e muito mais além. E ainda mais nesses anos, não é mesmo, Rui? Esses 2 anos que tivemos agora, de tantas dificuldades do ano de 2000 e de 2021, como foi desafiador para nós. Muitas vezes nos pegamos desanimados, outras vezes nos pegamos abatidos, mas com Jesus, certeza que teremos mais ânimo e mais força para seguir em frente. Não é, meu amigo? Não tem dúvida. É o que o espiritual de antes fala, a esperança. E a esperança, que é diferente, né, do verbo esperançar que ela estava dizendo, que é a buscar o entendimento, essa compreensão para uma vivência melhor, né? Como você muito bem disse, houve muita dor, muito sofrimento, né, de isolação, tristeza. Por quê? Porque nós ainda não compreendemos processos que ocorrem em nossa vida, né? Periodicamente, o planeta passa por transformações. E, às vezes, transformações que nós julgamos serem muito violentas, muito duras, não é? Mas não é isso, é o despertamento. Eu sempre digo o seguinte, que nós sempre devemos fazer um check-up, né? As pessoas têm amigos que falam assim, eu não vou fazer check-up nenhum, porque eu vou atrás de conhecer o que eu não quero conhecer. Eu falei, mas você só muda se conhecer. Então, a gente tem que ter essa esperança, essa coragem de enfrentar os desafios, porque somente enfrentando os desafios que nós somos capazes de superá-los. Sem isso, não vamos fazer. É como eu falo também da aquisição da virtude. Todos nós queremos adquirir virtudes. Mas interessante, para a aquisição de qualquer virtude, eu tenho que defrontar com uma situação que é negativa àquela virtude que eu quero alcançar. Por exemplo, se eu quero a virtude da paciência, ser uma pessoa paciente, o que tem que me ocorrer? Eu estar diante de situações que me levam à impaciência. Porque eu só trabalho a paciência vivendo processos de impaciência, né? E aí tem um caso que diz que a pessoa orava muito a Deus pedindo paciência, Deus, me dê paciência, me dê paciência. E um dia de manhã ela sai para o trabalho, quando sai da porta de casa, está lá aquela pessoa, a vizinha, né? Aquela vizinha. E ela pensou assim, Deus, mas eu te peço paciência, o senhor me manda essa vizinha, não é? Mas era aquela vizinha que ia treiná-la à paciência. Então, nós temos que enfrentar com galhardia, com esperança, com a presença de Jesus, todos esses momentos, para aprendermos, né? Para aprender. De fato, meu amigo, realmente os desafios são grandes, mas sem perseverança, enfim, sem a luta interna de todos nós, a gente não há de conseguir. Então, que possamos perseverar. Vocês... Pode dizer, pode falar. Vocês demonstraram aí no Vicente Paulo hoje que vocês têm esperança. São esperançosos, né? Porque não desistiram diante de um desafio. Sim. E conseguiram colocar as coisas em condições de realizarmos essa live, essa palestra. Então, esse é um exemplo de desafios da vida que nós temos, que naquele primeiro momento nós podemos até achar que não vamos conseguir, né? Seguramente, em um determinado momento, vocês falam, não vai ter jeito mesmo. Mas não desistiram, né? Não desistiram. Porque... Nosso amigo Leandro não desistiu. O Leandro não desistiu, né? Mas, justamente, eu tenho certeza, se acontecer o mesmo problema de novo, ele vai tirar de letra.
né? Mas, Porque não desistiu diante do desafio, ele aprendeu com o desafio. Então, Leandro, exato. muito bem, parabéns para você, viu? Nosso amigo Rui, então nós agradecemos mais uma vez a sua presença sempre tão grata, tão amiga e fraterna aqui conosco, sempre nos agraciando com suas palavras carinhosas aqui no Vicente de Paulo. Que Jesus te ilumine, que o Mestre possa sempre te abençoar nessa sua jornada, na sua jornada pessoal, na sua jornada como espírita, viu? Realmente muito obrigado pelas mensagens e que Deus te acompanhe sempre. Muito obrigado, e para mim, como eu sempre digo, e é verdade, eu estou sendo agraciado por vocês, tá? Eu preciso do trabalho, como todos nós precisamos. Então, a gratidão é minha para com o Vicente Paulo, que vocês me permitam, é a minha casa espírita também. É sua, é nossa. Então, meus amigos, agradecemos também a presença de todos, agradecemos, né, a paciência e a presença de todos nós aqui, para que a gente dê continuidade aos nossos trabalhos. Partindo para a segunda parte, que é o passe, nós vamos solicitar a nossa companheira Alcione que ela faça a nossa prece final, a fim de que, em seguida, o companheiro Leandro ele vai conduzir, então, todos aqueles que desejem a cabine de passe. Muito obrigado a todos. Aqui mesmo. Queridos irmãos, aproveitemos esses momentos de muita paz e de muita luz que estamos recebendo aqui neste ambiente tão sublime. Vamos elevar os nossos pensamentos, buscando a figura de Jesus em nosso meio, com as suas mãos estendidas, nos convidando para aprendermos mais os teus ensinamentos, nos convidando às conquistas espirituais a cada dia. Então vamos conversar com Jesus. Amado Mestre Jesus, gratidão, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos juntos, pela palestra maravilhosa que o Senhor nos concedeu através do nosso companheiro, que possamos interiorizar esses ensinamentos, para que possamos colocar em prática nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento de paz que estamos sentindo aqui. Nós vamos agora tomar o passe. O passe será aplicado a cada um de nós. Essa transmissão de energias poderosas. Que nós possamos confiar que Jesus fará instrumentos das mãos dos médios. Então, neste momento, nós queremos agradecer também os nossos irmãos que estão em casa, ouvindo essa palavra maravilhosa, que estão conectados com Deus, com Jesus em seus lares. Que todos possam receber essas energias do bem, que emanam aqui deste recinto, onde os mensageiros da luz vieram trazer para todos nós tudo o que estivermos necessitando. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que nós recebemos aqui nesta noite. Que o Senhor possa nos conduzir aos nossos lares, com a sua paz em nossos corações. Com a prece que o Senhor nos ensinou, pedimos permissão para encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Que assim seja.